Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente, mais um culto de oração ao Senhor, mais uma quarta-feira, muito, mas muito mesmo, extremamente chuvosa aqui pelas regiões em Jardim Três Marias. Começou a chover logo cedo, às aproximadamente 18h20, praticamente o horário que nós chegamos aqui. Mas graças a Deus já deu uma estiada, já deu uma melhorada, mas louvamos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em culto de oração. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja, mas graças a Deus temos o recurso aí da tecnologia que pode nos unir, né? E nós podemos realizar o culto e podemos ter esse tempo e esse momento de comunhão e esse tempo também, esse momento de oração, onde a gente pode, como eu sempre digo, unir a nossa fé, unir o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e levar os nossos pensamentos ao Altíssimo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Espero que você tenha tido um excelente final de semana abençoado por Deus. Estamos aí praticamente no meio de uma nova semana. Eu quero te convidar nesse momento a você baixar a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Nesse momento você possa abrir de fato o seu coração e nas suas orações está sempre lembrando da nossa igreja, lembrar de todo o corpo de Cristo, né, espalhados pela face da terra, para que todos realmente possam, nesse tempo ainda de pandemia que nós estamos vivendo, estar intercedendo, né? Está intercedendo pelo nosso país, está intercedendo também pelo poder público, né, para que possa de alguma maneira, através da orientação divina, tomar decisões acertadas à luz da vontade de Deus e não da vontade do homem. Vamos orar então? Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor. Como nós falamos, uma noite muito chuvosa, com muita tensão, talvez, por parte de algumas pessoas que podem morar talvez em áreas de risco. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja com essas pessoas, ó Deus, guardando-as, protegendo-as, livrando-as de todos os males, ó Pai. Queremos te pedir também tua graça sobre nós, sobre esse momento que nós vamos ter de culto, momento onde nós vamos compactuar desse tempo de comunhão, desse momento que nós vamos refletir na tua palavra também. Nós te pedimos, Pai, a tua direção, que o Senhor possa, ó Deus, animar, alegrar, vivificar o teu povo a cada dia e fazer com que essa esperança que nós temos em Ti possa se avolumar e crescer a cada dia no nosso coração, porque temos a consciência que confiamos em um Deus que tem todo o poder, é o Senhor do poder e tem o controle de todas as coisas nas mãos. Por isso que nós mostramos através desse ato a dependência que nós temos em Ti e de Ti. Por isso que nós rogamos, Pai, sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, as Tuas bênçãos e também a Tua proteção, ó Deus, porque sabemos que os dias são maus, nós sabemos que a cada dia o homem tem vivido centralizado em si mesmo, nas suas próprias vontades e tem esquecido do Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, como arautos do Senhor, anunciar as grandezas do Teu reino. Quantas e quantas pessoas, ó Pai, nesse momento estão sedentas de uma palavra de esperança, uma palavra de paz, que possa, além de confortar o seu coração, mudar a sua vida. Ó Deus, por isso que nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, nos usar para que isso se torne possível, para que esses ouvidos que estão totalmente sedentos possam ouvir da Tua palavra, que é água viva, ó Deus, para trazer mudança de vida a essas pessoas e para trazer, ó Deus, também transformação no seu interior. Quantos interiores, ó Deus, quantos corações estão totalmente tomados pela sequidão.
E nós sabemos, ó Deus, que quando o coração do homem está nessa condição, só existe uma água que pode sensibilizar o coração do homem, e essa água se chama Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. A água viva, a água que jorra para uma vida nova. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar nos corações das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, e também, ó Deus, está com aquelas pessoas que de alguma maneira irão acompanhar essa live através da gravação. Que tuas mãos sejam sobre a vida de cada um e possa, ó Deus, estar com a vida de cada um nas suas necessidades, porque temos a certeza e a confiança que o Senhor é o Deus provedor, o Deus que cuida dos seus. Desde já nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero te convidar nesse momento a abrir sua boca, a louvar a Deus, a falar com aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem cuidado da nossa casa, tem cuidado do nosso coração, da nossa mente, e que nos compete diante disso é continuar crendo e confiando. Eu gosto muito do Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o texto vai seguindo dizendo: assim como o monte cerca Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então permaneça firme, inabalável nesse Senhor que tem cuidado de você, esse Senhor que está ao seu redor, sustentando você. Vamos cantar então um cântico que fala a respeito desse texto. Nós lemos o texto, agora nós vamos cantar o texto, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus a gente tropeça e cai, chega para caçar, mas o amor de Deus nos levantará. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus a gente tropeça e cai, chega para caçar, mas o amor de Deus nos levantará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos. Pois o Senhor é
Glória a Deus, né? O próprio Cristo disse que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada, vocês não podem fazer nada. Isso que é necessário continuar crendo, confiando no Senhor e dependendo sempre dEle. Quero cantar com você um outro hino, mas esse do cantor cristão, o hino 406, que traz um título sugestivo para os dias em que nós estamos vivendo: Confiar em Cristo. E a canção vai dizer que não existe coisa melhor do que confiar em Cristo, né? E aqui está falando assim: que delícia é crer em Cristo, no seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as suas promessas desfrutar. Vamos cantar então? Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já confio, em seu nome, em seu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Que, ó, perigoso é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém. Glória a Deus. Que isso seja uma verdade em nossa vida e para a nossa vida. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar e refletir um pouco no texto bíblico para essa noite. E o texto bíblico que eu quero ler junto com você e refletir está localizado ali em Deuteronômio, no capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 de Deuteronômio, capítulo 31. E depois nós vamos ter o nosso momento de oração. Caso você tenha algum pedido específico de oração e queira dividir conosco, pode colocar aí nos comentários, que no final, depois da meditação e reflexão do texto bíblico, nós vamos ter o nosso período de oração. E nós vamos estar orando também pelo seu pedido, né? E também lembrando aos irmãos para que durante a semana possam estar orando também. Então, caso você tenha algum pedido e queira dividir conosco, coloque nos comentários aí, que no final nós vamos ter esse período e esse tempo de oração. Amém? Texto bíblico que nós vamos ler nesse momento, Deuteronômio, capítulo 31. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 8. E eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. O texto diz assim: quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará
o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Versículo 8. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez, depois nós vamos refletir um pouco nesse texto. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem, ó Deus, cuidado da nossa casa, da nossa família, tem cuidado do nosso país. Ó Deus, o Senhor possa a cada dia nos fazer ter desejo e vontade, ó Deus, de estar envolvido mais e mais nessa comunhão contigo, porque sabemos, como nós falamos aqui, que os dias são maus, e a cada dia que passa nós temos percebido muitas pessoas retrocedendo na fé. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor venha reavivar os corações, e que o Senhor venha também, ó Deus, como diz o salmista, no Salmo 51, trazer novamente a alegria da salvação ao coração das pessoas que estão retrocedendo na sua fé. Nós te pedimos, Pai, porque sabemos que muitas pessoas têm permitido com que esse tempo tenha furtado a alegria e a satisfação de servir ao Senhor, e também, ó Deus, o temor e o medo têm consumido muitos corações. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha reavivar a chama no coração de cada um dos Teus filhos, e que venhamos, ó Deus, desfrutar da Sua presença dentro de um tempo diferente como nós estamos vivendo e passando. Mas uma coisa é certa, é fato, a Tua palavra nos afirma isso, como lá no Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós confiamos e cremos na Tua palavra, cremos nas promessas do Senhor para a Tua igreja e para o Teu povo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, através da reflexão de hoje, dessa leitura que nós fizemos, ó Pai, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração e alimentar o nosso coração, e reabilitar também, nos reabilitar a cada dia, porque o nosso desejo é de servir ao Senhor sempre, e continuar crendo e confiando no Senhor, como nós lemos aqui já no texto de Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessa breve reflexão, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala a respeito justamente dos últimos dias de Moisés como líder desse grande povo, chamado povo de Israel, que estava ali por um bom tempo peregrinando, né, no deserto ali de Moabe, né? E também na divina nomeação de Josué como seu sucessor. E é interessante que, com certeza, quantas e quantas vezes
Josué pôde beber dessa fonte chamada Moisés. Com certeza Josué estava ali sendo discipulado por Moisés, porque o próprio Deus já estava preparando essa tarefa de responsabilidade para que Josué pudesse desenvolver. Então esse texto ele fala justamente a respeito disso, né? Desses últimos dias de Moisés e também dessa nomeação de Josué para essa tarefa, para essa responsabilidade, para essa missão de estar à frente, liderando o povo de Israel na passagem do Rio Jordão e posteriormente tomando posse assim da terra prometida, Canaã. E assim ele também teve o trabalho de lembrar, não só a Josué, mas lembrar também a todo o povo, que o comprometimento do povo, de forma destemida, com a tarefa que eles teriam à frente, também combinando com a total dependência e confiança em Deus, garantiria essa vitória ao povo, né? Não só sobre o povo dos cananeus, como também a posse da terra prometida. É interessante que o texto aqui logo no início vai falar que o próprio Moisés dizendo: eu estou aí com 120 anos e já não sou capaz mais de conduzi-los, né? Moisés tinha força, tinha vigor, mas para conduzir sua própria vida, mas não mais para conduzir então o povo. E é interessante a consciência de Moisés em relação a isso, que não seria mais responsabilidade sua, né, conduzir o povo, mas sim Josué. E o interessante é que no versículo 3, ele vai dizer que Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. Então Moisés tinha consciência que ali, até naquele exato momento, a sua missão ela estava sendo interrompida para que Josué tomasse posse e desenvolvesse essa missão no seu lugar. Então Moisés, além de trazer uma palavra de esperança, de conforto, e para que pudesse ser gerada essa confiança no povo e essa esperança no povo, ele traz essa fala, né, a respeito desse momento e desse tempo de transição que eles teriam que passar. Era justamente essa palavra que nós conseguimos enxergar nesse texto: transição, né? Moisés deixa de liderar o povo e passa ali o bastão para Josué conduzir o povo e passar o Rio Jordão e posteriormente tomar posse daquela terra que era a terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo. Então o momento era um momento de transição, não era um momento tão fácil assim de lidar, porque quando a gente fala em momento de transição, todo momento de transição traz um certo desconforto, uma certa tensão e uma certa preocupação. Por quê? Porque transição gera deslocamento, né? Gera movimento, gera mudanças, e transição é uma passagem. Você vai passar, transição pode ser considerada como uma passagem de um local para outro, ou também de uma condição para uma outra condição, e de um estado para outro estado. Então, transição significa mudança. Acredito que todos nós já vimos ou já tivemos a oportunidade de nos deslocar de um local para outro, às vezes até de mudança de casa mesmo, né? Me recordo muito bem, quando morava de aluguel, já aconteceu isso comigo, acho que por uma oportunidade, por duas oportunidades, até chegar na casa própria, né? Mas esses períodos são períodos muito difíceis, porque a nossa mente é levada a refletir como será o novo, como iremos nos comportar diante daquilo que nos espera, diante daquilo que nos aguarda. Então, queira ou não queira, todo e qualquer tempo, o momento de transição vai gerar essa tensão e essa preocupação no amanhã, ou, como disse, nessa mudança, ou mudança de lugar, ou mudança de condição, ou mudança de estado, né? Então toda mudança ela traz isso,
Então, o que a gente percebe diante dessas mudanças e dessas preocupações, não só por parte de Moisés, por parte do povo, mas também por parte de Josué, que assumiria essa responsabilidade tão grande e essa missão tão grande de estar à frente do povo, conduzindo o povo ali na travessia do Rio Jordão e, como disse mais uma vez, posteriormente chegando à terra prometida. E é interessante que nós podemos tirar algumas orientações e alguns conselhos nesse texto bíblico para a nossa vida, porque existem também momentos de transição na nossa vida, de mudanças na nossa vida, e muitas vezes essa tensão toma conta do nosso coração e gera algumas preocupações em nós. E é interessante que o conselho que o próprio Moisés dá para Josué nesse momento é justamente um conselho que nós devemos tomar para nós também, né? E o texto ele vai dizer assim no versículo 8: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de você. Então, como Deus age em nosso favor quando passamos por momentos de transição? De que forma que Ele age? Uma das formas é justamente essa apresentada por Moisés, quando ele dirige essas palavras a Josué. E eu quero também dirigir essas palavras a você. Em momentos de transição, Deus, Ele age em nosso favor, nos garantindo algumas coisas. E o texto vai falar que diante das transições, Deus age indo à nossa frente. Olha só o que o texto diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Então, quando a gente fala que o Senhor vai estar à frente, é justamente Ele que vai estar nos conduzindo dentro desse momento de transição, dentro desses momentos de tensões que as mudanças vão gerar dentro de nós. Então, a ideia é justamente essa: não tenha medo diante das mudanças que talvez você sofreu ou tem sofrido durante esse período todo de pandemia. Quantas e quantas pessoas perderam, a sua fonte de recurso, que era o seu trabalho, e com certeza estão passando por esse processo de mudança. Quantas e quantas pessoas nesse exato momento estão chorando a morte de entes queridos, um momento de transição, de mudança tão brusca, que gerou uma tensão e um desconforto no coração. Então, nesses momentos de tensões, nesses momentos de nesses momentos de transições que geram essas tensões e essas preocupações, não se preocupe, coloque Deus, ou confie no que o texto está dizendo aqui. O próprio Senhor irá à sua frente com você, que é justamente nesses momentos de mudanças que geram essas tensões e essas preocupações, que muitas vezes nos achamos, ou muitas vezes nos encontramos perdidos. E como o texto diz que é o Senhor que vai à frente, é justamente o texto que quer nos fazer refletir que é o Senhor que é a nossa bússola. Quando a gente fala bússola, a gente fala naquele instrumento, que as pessoas utilizam para localização. Então, quando nós falamos que o Senhor é a nossa bússola, além de Ele nos ajudar dentro da condição que nós estamos, muitas vezes perdidos, Ele também nos ajuda a tomarmos uma direção certa. Eu não sei se você tem passado por esses momentos de transição que tem chocado o seu coração e tem te deixado extremamente preocupado. Um dos conselhos do texto que o próprio Moisés deixou para Josué, e esse texto também deixa para nós como palavra de Deus, é que o próprio Senhor está à nossa frente como bússola, nos guiando, nos permitindo, nos ajudando a nos encontrar com a nossa essência, com o nosso ser, e fazer com que o nosso ser se encontre com Deus, e compreender também que é Ele que guiará os nossos passos e nos ajudará também a tomarmos a direção certa e correta. E se seguirmos aí os seus conselhos, as suas orientações, com certeza jamais nos desviaremos da rota, justamente se estivermos sempre com os nossos olhos voltados para Ele. Tem um texto que eu gosto muito, que é isso, fitando, como diz ali em Hebreus, fitando os nossos olhos sempre no autor e no consumador
da nossa fé. Então, quando o Senhor está à frente, a gente entende que o Senhor se antecipa sempre. Por mais que essas preocupações venham ao seu coração por conta das mudanças que você vem sofrendo, não sei se no seio da sua família, como eu falei, em relação à questão ao trabalho e outras coisas mais, saiba que o Senhor sempre se antecipa. É Ele que cuida de todas as coisas. E o próprio Senhor Ele irá à frente e estará com você. E é interessante que uma outra orientação deixada por Moisés para Josué, diante dessa mudança, diante dessa transição, é que o próprio Senhor jamais o deixaria. Olhe lá o texto comigo, versículo 8, quando ele diz assim: Ele estará com você, ou melhor, com vocês. Então a gente percebe que nessa jornada, muitas vezes que gera alguns impactos dentro de nós, dentro do nosso ser, do nosso interior, muitas vezes, nós nunca nos sentiremos sozinhos. Por quê? Porque o Senhor não nos deixará. O Senhor não deixará você. Ele estará sempre contigo. E o outro conselho deixado por Moisés a Josué, e que Deus deixa para nós também, através desse texto bíblico, é que Ele nunca nos abandonará. Ele nunca vai nos rejeitar, Ele nunca vai nos desprezar. Então, diante dessas afirmações deixadas através desse conselho bíblico, como que deve ser o nosso comportamento em relação a elas? Como devemos nos comportar então diante dessas afirmações? O texto vai dizer que nós não devemos temer, que nós não devemos ter medo, porque medo muitas vezes é um mecanismo, que muitas vezes pode nos paralisar e muitas vezes ser um vilão para a nossa fé e furtar a nossa fé, Então, por isso que diante dessas afirmações, não tenha medo, diante desse tempo de transição, dessas mudanças que tem trazido sérios desconfortos ao seu coração ou no seio da sua família, não tenha medo. Por quê? Porque as afirmações acima no texto é que nos garante passar por esse tempo de forma ilesa. Por quê? Porque é o Senhor que está nos conduzindo. E uma outra coisa deixada pelo texto, de como devemos nos comportar diante das afirmações por parte de Deus para conosco, quando Deus age em nosso favor, quando passamos por esse momento de transição, é que você não deve desanimar, porque o desânimo ele pode fazer com que nós venhamos perder a alegria. O desânimo pode tirar de nós a alegria e pode tirar de nós a esperança. É como se a esperança pudesse estar se esvaindo, ou muitas vezes coando como água pelo ralo. Então, não desanime, não tenha medo, confie no Deus que vai à frente, no Deus que se antecipa. Continue confiando no Deus que não te deixará, que não te deixa e não te deixará, que não te abandona e não te abandonará, e que jamais te desamparará diante desse tempo e desse período de transição, de mudanças que, como eu falei mais uma vez e vou falar novamente, tem gerado tensões e preocupações no seu interior quanto ao amanhã. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Essas preocupações são justamente, o texto vai dizer, para aqueles que ainda não tiveram esse contato ou alguma experiência com Deus. E com certeza você já teve essas experiências com Deus. Então você creia no Senhor, confie nele, se permita a ser conduzido por Deus como essa bússola, que além de nos ajudar a localizar, a entender o nosso momento, a entender a condição em que nos encontramos, é a mesma bússola também que nos ajuda a entender a vontade de Deus e nos ajuda também a caminhar na direção que temos que tomar, Então, diante de situações assim, não tenha medo, não desanime,
confie no Senhor, porque Ele é o Deus que se antecipa. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida e que essa breve reflexão possa ter falado no seu coração e tenha de alguma maneira aperfeiçoado a sua fé, alimentado a sua fé, para que você continue caminhando, para que você continue se movimentando, mesmo dentro desses momentos de transições, porque Deus tem guardado a sua vida, tem guardado o seu coração, tem guardado a sua mente. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos partir agora para o nosso momento de oração, né? Alguns chegaram aqui até nós, outros nós queremos até dividir com você, porque já tivemos algumas respostas das orações que nós fizemos na semana passada, né? Nós vamos continuar orando pelo Lucas, né, que é o sobrinho da Cris. Como todos sabem, na semana passada nós falamos do seu problema com uma infecção que ele teve, mas tivemos aqui uma resposta de oração. O sobrinho da nossa irmã Maria Lossas, que estava internado, graças a Deus teve alta. Continuemos, né, orando aí também pelo nosso irmão Arnóbio, orando também pela Jussiara, que tive a oportunidade de conhecer sábado passado. Graças a Deus ela teve alta, está fazendo tratamento ainda, né, 2 vezes por semana, que é uma quimioterapia laboral. Nós possamos continuar orando pela vida dela. Orar também pelo Gustavo Barbosa, filho da Cida Barbosa. E orar também agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Paula, que havia realizado um teste de Covid, e o primeiro teste tinha dado positivo, e ela fez o segundo, e graças a Deus deu negativo, né? Graças a Deus que a Paula está bem, e vamos orar então agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja também, para que haja por parte da nossa igreja esse empenho, essa vontade de continuar servindo e se colocando à disposição do Senhor. Eu quero te pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Ore também pela nossa nação, ore também pelos profissionais de saúde que continuam aí na batalha, porque a contaminação aumentou e aumentou absurdamente. Então minha fala para você: tome cuidado, se cuide, né? Eu sei que a nossa vida não pode parar, mas também não devemos deixar de ter o cuidado, né? Usar máscara, usar o álcool em gel. Se preocupe sim com a sua integridade física, e para que isso aconteça é necessário levar em consideração as orientações que nós temos recebido dos órgãos de saúde. Amém? Então baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor tem sido um Deus presente na vida do teu povo, tem conduzido a cada dia os nossos passos, e uma coisa que nos deixa feliz, ó Deus, é a certeza de que o Senhor está conosco, nos guiando como essa bússola, como nós falamos aqui na reflexão dessa noite, uma reflexão que nos fez refletir em um Deus que sempre se antecipa. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, que diante de tais afirmações, como nós vimos aqui no texto bíblico, que é o Senhor que vai à frente, que é o Senhor que não nos deixa, que é o Senhor que não nos abandona. Então, diante desses momentos de transição que nós estamos passando, de mudanças, muitas vezes mudanças até bruscas, que acabam atingindo toda a nossa estrutura, a estrutura do nosso lar, da nossa família, que nós não venhamos ter medo, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado à frente e nos conduzindo segundo a sua vontade. Que nós possamos também, Pai, no nome de Jesus, não nos sentir desanimados, porque sabemos que toda vez que o desânimo vem, o desânimo acaba minando a nossa fé e a esperança que nós temos no Senhor. Por isso que nós te pedimos, Pai, que nós possamos confiar na Tua Palavra. Se ela diz que o Senhor está conosco, nós temos que acreditar e crer nisso. Nós queremos colocar em Tuas mãos, Pai, cada pedido que foi colocado sobre nós nessa noite. Queremos também te agradecer, ó Deus, pelas respostas de oração que nós tivemos, como a nossa irmã Paula, ó Deus, quanto ao sobrinho da nossa irmã Maria Lossas também.
Te louvamos, ó Deus, também pela vida da Jussiara, com esse processo todo, ó Pai, de quimioterapia. O Senhor tem estado presente na sua vida. Nós podemos desfrutar, ó Deus, de momentos juntos ali, orando e falando com o Senhor. E vemos ali, ó Pai, nela uma mulher cheia de fé. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com ela, com a nossa irmã Maria Cerqueira e com toda a sua família. Ó Deus, seja conosco, nos dá um resto de semana de paz na tua presença, esteja conduzindo os nossos passos a cada dia. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, obrigado, ó Deus, pelas tuas orientações e pelos conselhos que o Senhor tem nos dado através de sua palavra. E como nós lemos aqui, que nós possamos ser fortes e corajosos diante desse tempo de mudança que tem exigido também de nós uma postura diferente da que nós tínhamos. Desde já eu te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que Ele continue guiando a sua vida por caminhos de paz e bênçãos e que, se possível, domingo nós possamos estar juntos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe.